Natal Parte 2 Final. Bom, mais ou menos. O tal benfeitor era um homem de carne e osso conhecido como Nicolau de Mira, o bispo da cidade. Não existem registros históricos sobre a vida dele, mas lenda é o que não falta. Nicolau seria um ricaço que passou a vida dando presentes para os pobres. Histórias sobre a generosidade do bispo, como essa das moças que escaparam do bordel, ganharam status de mito. Logo atribuíram toda sorte de milagres a ele. E um século após sua morte, o bispo foi canonizado pela Igreja Católica. Virou São Nicolau. Um santo multiuso, padroeiro das crianças, dos mercadores e dos marinheiros, que levaram sua fama de bonzinho para todos os cantos do velho continente. Na Rússia e na Grécia Nicolau virou o santo número 1, a Nossa Senhora Aparecida deles. No resto da Europa, a imagem benevolente do bispo de Mira se fundiu com as tradições do Natal. E ele virou o presenteador oficial da data. Na Grã-Bretanha, passaram a chamá-lo de Pater Christmas, Papai Natal. Os franceses cunharam Père Noël, que quer dizer a mesma coisa e deu origem ao nome que usamos aqui. Na Holanda, o Santo Nicolau teve o nome encurtado para Sinterklaas. E o povo dos Países Baixos levou essa versão para a colônia holandesa de Nova Amsterdã, atual Nova York, no século XVII, daí o Santa Claus que os Yankees adotariam depois. Assim o Natal que a gente conhece ia ganhando o mundo, mas nem todos gostaram da ideia. Natal fora da lei. Inglaterra, década de 1640. Em meio a uma sangrenta guerra civil, o rei Charles I digladiava com os cristãos puritanos, os filhotes mais radicais da reforma protestante, que dividiu o cristianismo em várias facções no século XVI. Os puritanos queriam quebrar todos os laços que outras igrejas protestantes, como a anglicana, dos nobres ingleses, ainda mantinham com o catolicismo. A ideia de comemorar o Natal, veja só, era um desses laços. Então precisava ser extirpada. Primeiro, eles tentaram mudar o nome da data de Christmas, Christmas, ou Missa de Cristo, para Christide, Tempo de Cristo, já que missa é um termo católico. Não satisfeitos, decidiram extinguir o Natal numa canetada. Em 1645, o parlamento, de maioria puritana, proibiu as comemorações pelo nascimento de Cristo. As justificativas eram que, além de não estar mencionada na Bíblia, a festa ainda dava início a 12 dias de gula, preguiça e mais um punhado de outros pecados. A população não quis nem saber e continuou a cair na gandaia às escondidas. Em 1649, Charles I foi executado e o líder do exército puritano Oliver Cromwell assumiu o poder. As intrigas sobre a comemoração se acirraram, e chegaram à pancadaria e repressões violentas. A situação, no entanto, durou pouco. Em 1658 Cromwell morreu e a restauração da monarquia trouxe a festa de volta. Mas o Natal não estava completamente a salvo. Alguns puritanos do outro lado do oceano logo proibiriam a comemoração em suas bandas. Foi na então colônia inglesa de Boston, onde festejar o 25 de dezembro virou uma prática ilegal entre 1659 e 1681. O lugar que se tornaria os Estados Unidos, afinal, tinha sido colonizado por puritanos ainda mais linha dura que os seguidores de Cromwell. Tanto que o Natal só virou feriado nacional por lá em 1870,
quando uma nova realidade já falava mais alto que cismas religiosas. Tio Patinhas. Londres, 1846, auge da Revolução Industrial. O rico Ebenezer Scrooge passa seus natais sozinho e quer que os pobres se explodam para acabar com o crescimento da população, dizia. Mas aí ele recebe a visita de 3 espíritos que representam o Natal. Eles lhe ensinam que essa é a data para esquecer diferenças sociais, abrir o coração, compartilhar riquezas. E o pão duro se transforma num homem generoso. Eis o enredo de um conto de Natal, do britânico Charles Dickens. O escritor vivia em uma Londres caótica, suja e superpopulada. O número de habitantes tinha saltado de 1 milhão para 2,3 milhões na primeira metade do século XIX. Dickens, então, carregou nas tintas para evocar o Natal como um momento de redenção contra esse estresse todo, um intervalo de fraternidade em meio à competição do capitalismo industrial. Depois, inúmeros escritores seguiram a mesma linha. O nome original do Tio Patinhas, por exemplo, é Uncle Scrooge, e a primeira história do Pato Avarento, feita em 1947, faz paródia a um conto de Natal. Tudo isso, no fim das contas, consolidou a imagem do espírito natalino que hoje retumba na mídia. Quer dizer, quando começar o próximo especial de Natal da Xuxa, pode ter certeza de que o fantasma de Dickens vai estar ali. Outra contribuição da Revolução Industrial, bem mais óbvia, foi a produção em massa. Ela turbinou a indústria dos presentes, fez nascer a publicidade natalina e acabou transformando o Bispo Nicolau no garoto propaganda mais requisitado do planeta. Até meados do século XIX, a imagem mais comum dele era a de um bispo mesmo, com manto vermelho e mitra, aquele chapéu comprido que as autoridades católicas usam. Para se enquadrar nos novos tempos, então, o homem passou por uma plástica. O cirurgião foi o desenhista americano Thomas Nast, que em 1862, tirou as referências religiosas, adicionou uns quilinhos a mais, remodelou o figurino vermelho e estabeleceu a residência dele no Polo Norte para que o velhinho não pertencesse a país nenhum. Nascia o Papai Noel de hoje. Mas a figura do bom velhinho só bombaria mesmo no mundo todo depois de 1931, quando ele virou estrela de uma série de anúncios da Coca-Cola. A campanha foi sucesso imediato. Tão grande que, nas décadas seguintes, o gorducho se tornou a coisa mais associada ao Natal. Mais até que o verdadeiro homenageado da comemoração. Ele mesmo, o Sol. Se gostou de um joinha e se inscreva em meu canal.